Boa noite, amados. Graça e paz do Senhor Jesus para você. Este é o Ministério Cristo Volta, onde a igreja é você e, como sempre costumamos dizer, aqui ninguém é tão pequeno que não possa ensinar e nem tão grande que não possa aprender. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, que faça confirmar os propósitos dele para a sua vida. Que o Senhor Jesus venha abençoar a obra das suas mãos, que o Senhor venha te livrar de todo mal, de toda armadilha do adversário. Talvez você não tenha tido boas notícias ao longo dessa semana. Talvez este ano tenha sido um ano de muitas lutas e muitas dificuldades. Muitos perderam seus empregos, muitos perderam seus parentes, muitos perderam até a fé, o que jamais deveria ter perdido. Mas eu quero oferecer para você uma oportunidade de recomeçar a sua vida com Deus. E se você nunca teve, aproveite para iniciar esse relacionamento com Ele. Você não tem nada a perder em se oferecer ao Senhor. Sabe por quê? Porque a vida é muito passageira. Se você for olhar, por exemplo, para toda essa parede branca e você colocar um pontinho onde quer que você queira, esse ponto pode representar a sua vida e todo o resto pode representar a eternidade. Aí eu te pergunto, em qual dos dois lugares você prefere ser mais feliz? Prefere viver uma vida abundante e abastada nesta terra e depois ter uma vida separada e afastada de Deus? Ou você prefere sofrer um pouquinho, tendo a graça do Espírito Santo te fortalecendo, tendo a presença de Deus te fortalecendo, para depois ter uma vida eterna de alegria plena e completa ao lado do Senhor? Eu ofereço a você essa nova vida, não eu, mas o Senhor. Eu passo para você tudo aquilo que o Senhor me passou, conforme disse Paulo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo falava acerca da ceia, e eu estou falando para vocês acerca da salvação. Compreenda que Jesus te ama, que Ele quer o melhor para você. Então entenda, Jesus Cristo é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele tem um plano para mudar a sua vida. Ele tem um plano para mudar a sua história. Talvez algumas coisas tenham dado errado, mas Deus, o Deus misericordioso, está de olho em você, está apontando um dedo para você, dizendo: meu filho, venha, eu estou te esperando. Eu quero uma chance para mudar a tua vida, para mudar a tua história e te dar um novo olhar sobre tudo que você passou e te dar uma nova expectativa para o futuro vitorioso que há de chegar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vou estar convidando aqui a pastora Zinete para estarmos iniciando com uma oração, de maneira que nós possamos adentrar no Santo dos Santos, contemplar a presença de Deus e estar com Ele. Aproveita este momento para falar com Jesus, aproveita este momento para começar a mergulhar na presença dEle. Feche seus olhos e abre o seu coração, que Jesus quer falar com você. Pastora Zinete. Louvado seja o nome. Nesse momento agora, o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Amém. Irmãos, eu sou baixinha, então eu tive que abaixar o microfone para poder a voz sobressair. Amém, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos engrandecer o nome do Senhor através do clamor da oração. Que você possa invocar também o nome do Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, ainda na Tua presença, Pai, nós queremos Te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai. E nessa noite, Senhor, nós louvamos, Senhor, a grandeza do Teu nome, Pai, porque o Teu nome é digno, Senhor, de ser louvado, Pai, através dos Teus filhos, Pai. E é por isso que nessa noite, Pai, nós estamos louvando ao Teu nome, honrando o Teu nome, Pai. Senhor, na beleza da Tua santidade, Pai. Pai querido, Pai amado, quero colocar este culto nas Tuas mãos. Senhor, esteja abençoando, Senhor. Esteja abençoando o culto, Senhor. O culto é para o Senhor. Então que o Senhor venha, meu Pai, receber, Senhor, a nossa adoração, meu Senhor, nessa noite, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, tudo que vai ser, Senhor, realizado aqui, Pai.
que o Senhor venha tomar, Senhor, o primeiro lugar, Senhor, em nome de Jesus, de tudo que vai ser feito aqui, meu Pai, da adoração, da palavra, do devocional, das oportunidades, das vidas, meu Pai, que estão ofertando as suas vidas, Senhor, agora nesse momento, Pai, assistindo essa live. Toma também, meu Pai, a vida dos teus filhos, Senhor, eu entrego nas tuas mãos nessa noite, Pai. Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, este culto, meu Pai, e falar conosco, meu Deus, através da Tua palavra, Senhor, porque, Senhor, a Tua presença, Pai, já está neste lugar, Pai. Então, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, a realização deste culto, meu Pai, e tudo que vai ser, Senhor, feito aqui, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego tudo nas Tuas mãos, Senhor, porque tudo é Teu, meu Pai, tudo te pertence, nada é nosso, Pai. Então, Senhor, tudo, meu Pai, eu entrego nas Tuas mãos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém, queridos, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vou estar convidando agora o William Filho, bom, para deixar um versículo, deixar uma palavra. Amém? Em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Vou deixar a palavra para vocês em Salmos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Salmos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Salmos, capítulo 3. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. E assim como esse Salmo de Davi pronuncia que existiam muitos adversários que queriam tomar a nação de Israel, assim também é com a gente. Muitas das vezes nós temos vários e vários adversários que querem tomar conta da nossa vida, que querem tirar a nossa vida. E um desses inimigos principais é o diabo, é o Satanás, é a besta. E com certeza eles existem vários tipos de demônios que eles vêm para justamente nos perturbar. Mas com o Senhor ao nosso lado, com o Senhor nos ajudando, nós com certeza nós vamos conseguir vencer todos esses tipos de inimigos e todas essas tempestades que nós passamos. Continuando no versículo 3. Mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. E, irmãos, a espada, ela pode ser até forte, mas se esse escudo estiver junto com o Senhor Jesus, se o seu escudo for forjado com o poder de Jesus, com o poder de Deus, o inimigo nunca vai conseguir atravessar seu escudo. Sempre que você usar Deus como seu escudo, o inimigo jamais vai poder conseguir te atingir, porque você é lavado e remido pelo sangue de Deus. Agora vamos para o versículo 4. Ao Senhor clamo em voz alta, e do seu santo monte ele me responde. Versículo 5. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. E nós estamos passando por uma pandemia, né? Muitas pessoas estão sendo demitidas e estão vivendo justamente do dinheiro do governo, né? Que eles estão dando salário emergencial. E eu peço para que os irmãos nesse momento, somente confiem em Deus, que com certeza Deus ele tem um milagre para fazer para cada um de nós. E nessa parte é que esse versículo ele trata justamente sobre, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos de tragédias, o Filho de Deus ele sempre vai ser capaz de se manter tranquilo, porque é o Senhor que sustenta ele, o Senhor é que dá força para ele, entendeu? Agora vamos para o versículo 6. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos.
arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. E aqui ele fala que a bênção está sobre o povo, mas ele está tratando justamente sobre o povo de Israel. Mas a gente sabe que atualmente Deus ele não só adicionou o povo de Israel como o povo abençoado, mas ele adicionou todo o nosso planeta como seu reino. E assim como eles eram o povo do Senhor, nós também somos povos do Senhor, porque nós aceitamos Jesus como nosso único, suficiente Salvador. E essa é a palavra que eu tenho para deixar para os irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos, guarda essa palavra no seu coração. Guarda esta palavra como uma joia encravada na rocha. Deixe que esta palavra venha tomar conta do seu coração e descanse nela. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está escrito no livro de Salmos. Então guarde isso no coração, porque Jesus tem algo especial para você nesta noite. Convidar a Tainá para estar deixando uma palavra, um versículo. Fique bem à vontade. Você está na casa do Pai. Muito obrigado por permitir que nós possamos entrar na sua casa, por permitir que nós possamos estar de repente no seu carro, junto com a sua família, com seus amigos, com seus colegas. Somos muito agradecidos a Deus pela sua vida, amém? Que Deus te abençoe. Tainá. Vou estar deixando Salmos 30, a partir do versículo 4. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus sobre nossas vidas, e é assim que acontece com cada um de nós. Não existe momentos 100% de alegria, não existe vida feitas completamente de rosas. Existem sim momentos de sofrimento, para cristãos sim também. Nós somos filhos de Deus, Deus está nos protegendo, mas nós estamos sujeitos a esses tipos de coisa. Isso podem ser provações, às vezes tentações do diabo contra a sua vida, mas não importa o que quer que seja, a alegria virá pela manhã e a vitória de Deus vai brilhar na sua vida. Amém. Na sua vida, a palavra de Deus é graça, é entendimento e é poder. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmos 51. O Senhor possa falar ao seu coração através dessa palavra, amém? A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela vem nos guiar no caminho certo e nas veredas da justiça, do nome do Senhor. Amém. Salmos 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões e lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir com júbilo e alegria, para que executem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto
Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem me retire do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Lava-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará e os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou repetir o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável e não retire do teu Santo Espírito. Amém, irmãos? Irmãos, essa palavra aqui, ela é uma confissão de arrependimento. Amém? Que palavra abençoada, né? A palavra do Senhor. Aqui, essa palavra, ela fala sobre a súplica, né, de Davi. Porque no contexto desses salmos, aqui ele fala sobre o seu pecado. Amém? Então, a palavra ela relata sobre o pecado de Davi. Quando Natan chega e confronta Davi, porque Davi pecou, amém? E o pecado de Davi foi o quê? Foi o adultério com Batseba e a morte de Urias, né? Que era o esposo de Batseba. Então, irmãos, aqui Davi, ele com a sua oração, ele faz uma oração ao Senhor, né? Ele pede súplicas ao Senhor, pede ao Senhor que perdoe os seus pecados, as suas iniquidades. Aqui ele fala sobre as transgressões, ele fala sobre as misericórdias do Senhor. Então ele pede ao Senhor que o purifique e que o lave de toda a sua iniquidade, irmãos. E o que o Senhor ministrou no meu coração? Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado, amém? Mas nós vemos aqui que aqui há um coração arrependido, amém? O coração de Davi. Quando Davi, ele foi pedir perdão ao Senhor, nessa palavra, onde ele faz esse clamor, nessa oração, irmãos, aqui ele estava com o coração sincero diante do Senhor, amém? Ele estava se humilhando perante o Senhor. E o que o Senhor ministrou no meu coração, que Deus, Ele perdoa aqueles que confessam seus pecados e se humilham e que dependem da graça de Deus. Ele perdoa, irmãos. Ele perdoa, amém? Aqui ele perdoou os pecados de Davi, porque ele viu que Davi tinha um coração, estava pedindo o quê? Com sinceridade, como eu falei aqui, né? Que aquele que pede perdão dos seus pecados com sinceridade, o Senhor perdoa. E o Senhor perdoou o pecado de Davi, perdoou as suas transgressões, a iniquidade que ele cometeu. Isso não quer dizer que você tenha que pecar, tá? Porque o pecado, ele fere o coração de Deus. Aqui nessa palavra, a comunhão de Davi, ela foi rompida, amém? Através do pecado. Porque o pecado, ele rompe a comunhão, né? A comunhão. E o pecado é a única coisa que nos afasta da presença de Deus, porque o pecado fica te condenando. Mas não deixe que o pecado te condene, meus irmãos. Eu não conheço a sua vida, mas o Senhor conhece a sua vida, conhece minha vida, né? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Mas seja qual for o erro que você tenha cometido, irmãos, há tempo, amém?
Há tempo de você pedir perdão ao Senhor, há tempo de, de você se humilhar perante o Senhor, que o Senhor, Ele vai perdoar, porque Ele revela os pecados que estão ocultos. Deus revela, irmãos. Deus revela, assim como revelou para o profeta Natã, o pecado que estava em oculto, que nem mesmo Davi não sabia que tinha pecado. Só que chegou o profeta e falou, ó, você pecou, amém? Aí foi que caiu a ficha. Então Deus, Ele revela os pecados que estão ocultos, tá? E Ele encobre também os pecados que são revelados, que são o quê? Falados diante do Senhor. Então, irmãos, nessa noite eu deixo essa palavra, tá? O que Deus precisa dos seus filhos? O que Deus deseja dos seus filhos? É que você tenha olha, aqui como a palavra do Senhor fala no 16, pois não te compraze em sacrifícios, do contrário te daria, e não agrada de holocausto, tá? Sacrifícios para Deus, holocausto para Deus não é nada, mas olha o que agrada o coração do Senhor, tá? Ó, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, né? Foi o que Davi fez, né? Ele se quebrantou diante do Senhor, se humilhou, chorou, pediu perdão e o Senhor perdoou. Aí tá aqui, ó, sacrifícios agradáveis a Deus, foi o que Davi ofereceu ao Senhor, quando ele estava pedindo perdão ao Senhor. São o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Então, irmão, um coração quebrantado, entendeu? E contrito diante do Senhor, o Senhor não desprezará, amém? O Senhor recebeu o pedido de perdão de Davi, irmãos. Então, irmãos, que o Senhor esteja tocando no seu coração, amém? Esse é o momento de você chegar perante a presença do Senhor e falar, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e não retire de mim a tua presença. Irmãos, a única maneira de você se aquebrantar diante do Senhor é você falar suas necessidades para o Senhor. Você não precisa falar para A, para B. Lógico que às vezes você precisa se aconselhar, né, com o seu pastor, precisa se aconselhar com uma pessoa que você confie, mas a pessoa que vai resolver o seu problema mesmo é o Senhor Jesus. Você pode se quebrantar diante dele, tá? Em oração, em clamor, e relatar e falar tudo o que você está sentindo, que o Senhor vai te ouvir, irmãos. Vai te ouvir, porque enquanto você está pedindo perdão ao Senhor dos seus pecados, confessando as suas transgressões, Deus, o Senhor está te sarando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o tempo é agora, irmão. Deus, Ele quer te sarar, amém? Ele quer te sarar, Ele quer te curar, mas para isso você tem que se quebrantar na presença de Deus. Então eu deixo essa palavra para o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu coração, conforme diz a palavra. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Que o Senhor venha tornar o teu caráter inabalável. Que o Senhor venha tornar a tua caminhada inabalável, em nome de Jesus. Convidar o Ministério de Louvor. Você aproveita a oportunidade para estar fazendo exaltando e bendizendo o nome desse Deus tão bondoso, tão maravilhoso, que cuida de nós por todos os dias até a consumação dos séculos. Como o Pai que traz ao colo o seu filho, assim é o Senhor para alcançar o seu filho. Amém? Glória a Deus. Vamos estar adorando ao Senhor nessa noite. Eu convido você para prestar o seu culto de adoração ao nosso Deus.
fazendo agora uma breve meditação da palavra de Deus. Uma breve meditação da palavra de Deus no seu coração. Peço por gentileza que abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 4, tá bom? Livro de João, capítulo 4. Aqui. Você quer ter Dona Júlia? Pode já? Bom, obrigado. Obrigado, filho. João, capítulo 4. Dá um tempo para você ver com calma. Pode abrir a sua Bíblia. Livro de João, capítulo 4. A partir do verso 1, diz assim: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água. O poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Incline sua cabeça, amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Aplica aos teus corações dos teus filhos, Senhor, para a tua glória. Repreenda agora toda ação do adversário que causa confusão na mente, que causa incredulidade, que limita o entendimento. Que todo pensamento seja levado cativo ao senhorio do Senhor Jesus, porque só pelo poder do Espírito Santo há como compreender a totalidade da tua palavra e o propósito que ela tem para a nossa vida nesta e nas outras gerações. Amém, amém. Irmãos, Jesus está aqui num cenário muito interessante. Jesus já havia sido rejeitado pelos samaritanos uma vez. Certa vez ele tentou passar por aquele local e os samaritanos o impediram de recebê-lo. Esse cara vai para Jerusalém, não deixa ele entrar não, manda ele dar a volta. Não quero esse cara passando aqui porque nós não gostamos de judeus. Um paralelo rápido só para você poder entender um pouco o contexto da história. Samaria era a capital de Israel e Jerusalém, capital de Judá. Israel ao norte, Judá ao sul. Houve um momento em que os assírios invadiram Israel do norte e retiraram os seus moradores e colocaram estrangeiros lá. E o que acontece? Houve uma mistura de raça, de gente, de povos e línguas e culturas diferentes. Já desde o começo em que Israel foi dividido em duas nações, Israel ao norte e Judá ao sul, já houve a idolatria iniciada por Jeroboão, aquele que viria a dividir o reino com Roboão, filho de Salomão. E Deus determinou isso como juízo contra Salomão, porque Salomão não seguiu todos os passos do seu pai até o fim da vida. Então Deus deixou 2 tribos com Roboão e as outras 10 com Jeroboão.
E o que acontece? A partir daí já começa a criar essa rixa, guerras, discriminações, porque o local de adoração era o templo de Jerusalém, mas em Israel eles tinham os seus altares pagãos, porque o rei não queria que o povo viesse ao sul para adorar, com medo de ter o seu coração voltado para o rei do sul, e poderiam matá-lo e determinar que o rei do sul governasse tanto Judá ao sul, quanto Jerusalém ao norte. A partir daí criou-se uma rixa entre dois povos, que na verdade são o mesmo povo. Na verdade o norte tinha uma mistura de gente, né? Mas o grande fator que provocou essa divisão foi a separação, né, geográfica, por ordem de Deus, que foi uma penalidade que Deus impôs a Salomão e a sua descendência, mas por amor a Davi, ele manteve uma tribo, né, uma tribo e meia com Roboão, tá bom? Descendente de Salomão. A partir daí essa rixa cruzou séculos, histórias e períodos e anos e muitos anos, e chegou também ao tempo de Jesus. E Jesus chegou um momento em que ia entrar naquela cidade e simplesmente eles não quiseram recebê-lo. Sabe o que Tiago e João aconselharam Jesus a fazer? Senhor, quer que nós venhamos, obrigado, quer que nós venhamos a orar para descer fogo do céu sobre eles? E simplesmente Jesus os repreende. Jesus disse: você não sabe de que espírito vocês são? Eu não vim para condenar o homem, mas para salvá-lo. Eu não vim para destruí-los, mas para dar-lhes vida. E Jesus já entendeu que mesmo depois de uma cena como essa, mesmo depois de ter sido impedido de entrar naquela cidade, ele entendeu que era necessário passar por Samaria. Querido, quero dizer, passar uma primeira lição para você nesta noite. A lição que eu quero passar para você é: haja de modo diferente da grande maioria. Porque se você agir de maneira igual à grande maioria, não estou falando em relação à palavra de Deus unicamente, estou falando sobre o seu contexto de vida, de pensamento, de raciocínio, de capacidade e de ousadia. Porque se você agir de maneira comum, como você pode exigir resultados fantásticos? Se você age de maneira banal, como você quer um resultado especial? Se você se dedica a algo de maneira parcial, como você quer um resultado completo? Se você não se esmera, não se especializa em uma determinada profissão, como você quer ser o melhor? Se você não bota a mão danada, não cava um buraco para que um prédio esteja pronto, como você vai fazer esse prédio ficar pronto? Se você não se esforçar para você construir uma determinada obra, como é que você vai vê-la prosperar se você não contratar ninguém e não for observar a obra? Então, não queira resultados especiais se você tiver atos comuns. E Jesus estava nessa situação. Jesus precisava passar por Samaria, mas olha, não tinha dado certo a primeira vez. Olha que Jesus foi com a melhor das intenções. Jesus estava indo para passar por Samaria também para abençoar o povo. Eu duvido que Jesus, em passando por Samaria, só para dormir, para depois continuar a viagem, se houvesse uma pessoa necessitada de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, se ele não se levantaria para cuidar daquela pessoa. No entanto, ele foi rejeitado. Quero dizer uma coisa para você: muitas vezes você pode ter planejado algo, você pode ter imaginado algo, ter se preparado para construir um prédio, ter se preparado, sei lá, para fazer um grande projeto ou um projeto pequeno. Talvez as coisas não tenham saído como você tem esperado, mas eu quero dizer para você tentar outra vez e acreditar que Jesus está com aqueles que têm a coragem de enfrentar a dificuldade mais uma vez. Ainda que nada tenha dado certo, ainda que a sua empresa tenha falido, ainda que você tenha perdido amigos e parentes, pessoas que você ama, você disse: agora eu não quero saber mais, eu estou triste, eu quero jogar a toalha, chega, eu não quero tentar outra vez, que eu estou cansado de sofrer. Tente de novo, porque Jesus tentou outra vez e uma grande bênção recaiu não somente sobre aquela mulher, mas sobre toda uma cidade que um dia tinha dado as costas para ele. E a partir desse momento, desse ato de coragem de Jesus, que ele decide retornar a Samaria, que ele entendeu que era necessário voltar para Samaria, e ele volta para Samaria e encontra talvez o ser mais desprezado de uma cidade que já era desprezada, de uma nação que já não era nada para o povo judeu. E ele tem um encontro com essa mulher, mas esse encontro de Jesus com essa mulher só acontece porque ele tenta outra vez. Quero dizer uma coisa para você: não desista dos planos que Deus preparou para você. Satanás é especialista em dizer: olha, cara, não vai dar certo não, hein? Camarada tentou igual você, quebrou a cara. E o outro abriu empresa, meu Deus, quebrou a cara. Eu duvido você vai conseguir que nada. Se ele com tanto dinheiro, com tanto capital, com
experiência, não conseguiu. É você que vai conseguir. Meu amigo, não entra nessa. Se você realmente pensar que a sua segunda tentativa vai ser uma derrota, você já vai entrar na batalha derrotado. A palavra de Deus diz o seguinte: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força parecerá pequena. Jesus está dando uma aula de psicologia através dos provérbios de Salomão. Ou seja, quando você entra para executar uma determinada tarefa e a sua mente entende que aquilo não vai dar certo, o seu cérebro programa para você autossabotar. Você praticar uma autossabotagem, ou seja, você sabe exercer aquela função, você sabe fazer aquele negócio, mas você se sabota. Sabe por quê? Porque você não acredita que Deus te deu a capacidade para exercer aquela função, para exercer aquele ministério, para executar aquela tarefa. Então, quando você for, ainda que as possibilidades sejam poucas, ainda que muitos tenham caído no meio do caminho, ainda que muitos tenham se dado mal nessa tentativa que você vai fazer, você vai analisar as técnicas, vai verificar as possibilidades, vai contar com a ajuda de Deus, vai contar com a ajuda de amigos e vai partir para cima. É como eu disse muitas vezes para colegas meus que estavam no seminário quando eu comecei a estudar. Um colega meu conversou comigo: poxa, William, eu parei um pouco e tal, mas eu estou voltando, eu não quero parar. Eu falei: rapaz, olha só, faz o seguinte, eu vou te dar uma dica simples. Quando você entrar nesse seminário, faz de conta que você entrou num trem-bala. Quando você entra num trem-bala, você não vai botar a cabeça para fora da janela para pensar em desistir. Você não vai pular do trem-bala andando. Se você botar a cabeça para fora, se passar perto de um poste, você perde a cabeça. Se você saltar andando, você morre. Quando você entra num propósito, vai de cabeça. Não vá com o pé dentro e o pé fora. Não vá, se não der certo eu dou, se não der certo eu não vou. Não, vá acreditando que Jesus vai estar com você. Se não der certo, tente de novo. Quebrou a cara, tente outra vez. Verifique e tente, e tente, e tente. Porque é na perseverança que o Senhor Jesus vai garantir a sua vitória. A palavra de Deus diz o seguinte, que aquele que retrocede nos seus caminhos, o Senhor não tem prazer nele, mas o Senhor tem alegria naquele que persevera. Então persevere, continue nos caminhos do Senhor, analise à luz da palavra de Deus o que você está fazendo, verifique se está de acordo com a sua vontade, porque se estiver de acordo com a vontade de Deus, a palavra de Deus te garante, você não vai estar sozinho, você vai estar com a companhia do Todo-Poderoso, cuidando de você, abençoando você, indo adiante de você, garantindo que tudo vai dar certo. Pode ter lutas, pode ter tribulações, pode ter batalhas, perdas e até decepções, mas no final vai dar certo, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar, se você estiver cumprindo a palavra dele. Irmãos, Jesus ele tenta outra vez, os discípulos foram à cidade, e ele está com aquela mulher sozinho. Jesus já tinha programado o encontro. Não era comum homens conversarem com mulheres desconhecidas, muito menos conversar sendo ele judeu e ela samaritana. Imagine só a questão cultural. Ela já estava acostumada. Ela chegava lá, pegava a água do poço, cabeça baixa. Sei que esse cara veio de Jerusalém pela maneira como ele se veste. Vou pegar minha água e vou meter o pé daqui. Só que Jesus olha para ela e começa a conversar com ela. Ela toma um susto. Ela perde a reação. Gente, como uma atitude diferente é capaz de quebrar paradigmas. Como uma atitude diferente é capaz de quebrar protocolos. Como uma atitude diferente é capaz de transformar circunstâncias e situações. Como uma atitude diferente é capaz de transformar o impossível em uma possibilidade. Como um agir diferente pode transformar pesadelos em sonhos. Como agir diferente pode transformar sonhos em realidades pautados na palavra de Deus. Se você agir de maneira comum, não espere alcançar grandes coisas. Se você tiver atitudes medíocres e mesquinhas, não espere alcançar grandes coisas. Mas se você agir como Jesus agiu, com ousadia, falando com uma pessoa que não ia falar com ela, abençoando uma pessoa que ia desprezá-lo, muitas vezes nós somos assim. O irmão pisou no nosso calo, não vai falar com aquele cara não, ele é um casca grossa, mala, fofoqueiro miserável, tomara que passa um trem morra, leva ele para a glória, que ele vá na frente para preparar a rua de ouro para mim. Às vezes é assim. Não fica rindo não, isso é sério. Tem muita gente que é assim. Teve uma história muito engraçada de um irmão que estava querendo se casar de novo, só tinha um problema, ele já era casado. Ele começou a orar: Senhor, leva minha mulher àquela jararaca,
leva aquela cobra miserável, não aguento mais, aquela serpente no inferno, meu Deus, eu casei com a mulher errada, aquela bancura horrorosa, aquele trebufu do inferno, não aguento aquele cão com cabelo longo me perturbando. Tempos orando, eu fico imaginando Deus assim, indignado. Meu Deus, não aguento mais esse camarada me perturbando, não é possível. Até que chegou um belo dia, final do culto, se levanta um profeta e diz: eis que eu te digo, varão, hoje o Senhor está te dando a vitória sobre aquilo que você pediu. O irmão, aleluia, maravilha, pulou e dançou lambada e virou e tal, todo mundo, meu Deus, esse irmão deve estar com alguma coisa, deve estar com algum cupim amarrado na camisa dele, que ele está se mexendo. Não, ele está pulando no espírito, só se for no espírito do churrasco, porque no espírito de Deus não dá. Ele feliz da vida, decidiu sair da igreja, feliz da vida, cantando. Quando ele foi atravessar a rua, um ônibus pegou e ele morreu. Realmente, ele ficou livre. Só que no céu não tem novo casamento, se é que ele foi para lá, porque ele estava orando pela morte da sua esposa, e sua esposa que ficou livre para conter um novo casamento. Ficou livre de um mal, e o Senhor Jesus, por misericórdia, o recolheu para que ele não fosse para o inferno, continuando a fazer uma nação errada. Eu quero dizer para você, meu querido, Jesus Cristo agiu de modo diferente. Não queira o mal daqueles que querem o teu mal, nem persiga aqueles que perseguem você, nem dê um troco à medida em que te prejudicaram. A palavra de Deus disse que minha é a vingança e eu retribuirei. Imagine que você é um pai de vários filhos e os seus filhos estão brigando, você acha que você vai ser feliz, vai se sentir bem se você vê um filho batendo no outro? Claro que não. É o pai que tem que chegar lá e tem que resolver. Você vai ficar contente se eles decidirem as suas questões entre si? É o pai que vai retribuir. Vem cá, pega lá, vamos supor que você tenha 2 filhos de 10 anos. Aí um moleque bateu no outro, roubou o chiclete do outro. Aí você vai ficar feliz se o filho meteu o dedo no olho do outro? Não, o pai meteu o dedo no olho dele porque ele meteu no meu. Você como pai vai ficar contente? Claro que não. Você vai ficar feliz se o filho chegar e perguntar: pai, olha só, aconteceu isso, o que o senhor pode fazer? Aí o pai vem, intervém e dá a cada um conforme a sua ação. Da mesma forma Deus. Se você entende que seu irmão te prejudicou, conversa com Deus e entrega para ele, porque o pai vai resolver. E não fique esperando que Deus vai mandar um raio do céu para cair na cabeça do teu irmão, não. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, vai perdoar ele da mesma forma que perdoa você. Ou você acha que merece estar vivo? Ou você acha que é digno de estar respirando esse ar maravilhoso? Ou você acha que é digno de estar no conforto da sua casa, né? Podendo ter o seu conforto, a sua casa, o que quer, onde quer que você esteja? Ou você acha que você é digno da vida eterna pelos seus méritos? Claro que não. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que o homem não se glorie. Então entenda, meu irmão, você precisa perdoar, amar e seguir em frente. É fácil? Não. É contrário à nossa natureza? É. Tem hora que dá vontade de chegar e pegar o camarada, dar uma gravata, apertar, até ele sufocar, apagar? Tem hora que dá vontade. Mas antes de dormir, você apresenta tudo ao Senhor, porque está escrito na palavra de Deus: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, quando você for descansar, durma em paz, com a mente leve. Pode estar até um pouco perturbado, até um pouco chateado, mas entrega na mão de Deus e haja diferente. Se for possível, entra até em contato com essa pessoa. Teve um pastor que estava sendo duramente perseguido por um camarada, ela perturbando ele, perturbando pelas mídias, um pastor muito conhecido, e perturbou ele, perturbou. A Espírito Santo falou com ele: liga para ele. Sim, meu Deus, esse cara está me difamando. Estou pensando em entrar em processo contra ele, processo na justiça. Ele está me difamando, eu sou uma pessoa conhecida. O Espírito Santo falou: liga para ele. Pegou o telefone: fulano, pastor fulano. Ah, pois não, quem fala? Aqui é o pastor tal. Da outra voz, deu aquela sensação de engolir a seco. O cara, meu Deus, é ele que me ligou. Caraca, ele vai me esculachar, vai me arrebentar, vai me processar, não sei o quê. Meu querido, você me perdoa, me desculpa. O pastor do outro lado: não, me desculpa, meu irmão. Eu entendo que se você está agindo assim, eu acho que eu fiz algo muito grave com você que talvez eu não tenha percebido. Você me perdoa, tá bom? Não, pastor, que isso? Pelo contrário, é eu que tenho que te pedir perdão. E parará. E o tempo passou. E hoje são amigos, conversam. Não tem tempo de estar juntos porque são ministérios diferentes. Mas a vida seguiu. O diabo foi envergonhado e Deus foi glorificado. Tudo porque ele agiu de maneira diferente. E o ministério desse homem começou a crescer, começou a se expandir, começou a avançar. E hoje, para a glória de Deus, ele é uma das referências do povo evangélico.
Tudo por quê? Porque ele agiu de maneira diferente. Decidiu ter compromisso com Deus além das expectativas naturais. Decidiu ter compromisso com Deus além das ideias contrárias. Decidiu ter expectativa com Deus além da sua própria visão humana. Decidiu agir conforme o Senhor mandou, para depois pensar no resultado. Então, quer alcançar a graça de Deus sobre a sua vida? Quer ver o impossível acontecer na sua vida? Pare de agir de forma medíocre e comum. Age de forma ousada e diferente, como Jesus fez. Falou com quem não queria falar com ele, abençoou quem queria amaldiçoá-lo e recebeu bem aqueles que queriam expulsá-lo. Age assim e Deus vai honrar a sua vida e vai honrar a sua fé. Continuando, irmãos, a mulher samaritana perguntou: como é que o Senhor, sendo judeu, pede a mim água para beber? Jesus poderia dar as costas e ir embora, né? Tu não quer saber quem eu sou? Não, eu sou Deus, eu vou vazar, tu vai ficar na sua miséria aí. Quer saber da miserável, com 5 maridos, toda enrolada, não deu certo seus 5 casamentos, tá com o 6º cara que não é dela. Deixa essa mulher para lá. Sabe que às vezes a igreja é assim? Ela desiste de pessoas complicadas. Ela observa que a pessoa é problemática e isso aí, tomara que vá embora logo. Igual uma vez, eu não aguentei, eu morri de rir, mas como isso já faz muito tempo, e não vou dar nomes, eu posso citar exemplos, eu sempre gosto de trazer alguns exemplos práticos para você entender como as coisas são. O irmão era difícil, o irmão era muito difícil, e quando aquele irmão foi procurar o pastor dele para ir embora, o pastor estava assim com aquela cara de triste fora, né? Mas por dentro estava assim, Deus, meu oração, graças a Deus. Eu estou vendo o irmão se despedindo do pastor, e o pastor fazendo aquela cara de tristeza, mas aquela tristeza que na verdade por dentro ele estava pulando e dando glória, que o irmão problemático estava indo embora. Aí esse irmão problemático me procurou, assim: poxa vida, irmão, eu falei com o pastor que eu ia embora, mas sabe que eu não senti no coração que ele ficou triste? Eu falei: não, meu irmão, não fica assim não se preocupe, o que você decidiu? Não, eu decidi ir embora, vou procurar outro lugar. Eu falei: amém, se Deus falou com você, então vá em paz e que Deus abençoe o seu coração. Entenda, não desista de pessoas difíceis. É claro, use estratégias para proteger a comunhão, isso é fundamental. Senão nossa igreja vira uma feira, vira uma bagunça, né? Você tem que saber utilizar as regras, fazer com que a igreja seja um lugar seguro, seja um lugar onde não haja fofoca, um lugar onde haja segurança para os irmãos, onde as ovelhas vão encontrar pastos verdejantes em águas limpas. Você sabia que a ovelha não bebe águas turvas? Se ela observar que as águas estão com movimento perigoso, e se observar que ela não consegue ver o reflexo dela na água, elas não bebem? Então, o pastor tem essa responsabilidade. Você tem o dever de zelar pela qualidade da vida dos irmãos, confrontando aquele que faz fofoca, confrontando quem faz o mal, no amor do Senhor, chamando a atenção, mas sendo firme para que todas as ovelhas, inclusive ela, possam ser protegidas e ter um ambiente seguro. Mas isso não significa desistir ou mandar embora ou torcer para que vá. Claro que não. Amando, perdoando e seguindo em frente, agindo de modo diferente, crendo que Jesus é poderoso para fazer uma mudança na vida dessa pessoa. Seja você também canal de mudança na vida de pessoas difíceis, assim como foi com Jesus. E essa mulher questionou Jesus. Jesus disse: olha, se você soubesse com quem você está falando, minha filha, você nunca mais ia passar por essa dificuldade que você está passando. Você nunca mais ia passar por esse sufoco. 5 casamentos fracassados, o 6º é um amante. Tua vida está bem complicada. Jesus Cristo não fala isso para ela. Olha o que Jesus fala: vai em casa buscar o teu marido. É o que ela fala: eu não tenho marido. Essa mulher não tinha motivo nenhum para ser elogiada. Essa mulher não tinha nada de bom. Então Jesus dá para ela uma saída para ela produzir algo de justo e honesto. Jesus faz uma pergunta para que ela gere uma resposta digna de honra. Porque se Jesus perguntasse sobre a vida dela, ia ser só derrota, ia ser só tristeza, ia ser só coisa ruim. Então Jesus faz uma pergunta de maneira que ela dê uma resposta justa, ainda que humilhante, ainda que difícil. Então ela fala: eu não tenho marido. Mas ela não fala que teve 5 casamentos fracassados e que está com um amante dentro de casa. Aí Jesus a elogia pelo único ponto positivo que ela tinha na vida. Jesus fala assim: muito bem, você disse a verdade, você não tem marido, você já teve 5, e com quem você está hoje não é seu marido. Ela veja que você é profeta. Então ela não se sente ofendida, porque Jesus decidiu agir de modo diferente. Jesus poderia apontar o dedo na cara: você toma vergonha, se largou assim com o marido é porque ninguém te aguentou. O primeiro jogou a toalha, o segundo te trocou por outra, o terceiro mudou de cidade, o 4 se matou e o 5º pulou da ponte porque você não presta. Ele poderia falar isso, mas Jesus não. Jesus fala: você disse a verdade, você realmente não tem marido,
você tem um amante e já teve 5 maridos. Então essa mulher, quando recebe esse elogio de Jesus, ela começa a se ver nua. Ela começa a se ver e falar: meu Deus, ele me elogiou, mas todo mundo me critica. Ele falou, viu algo de bom em mim que nem mesmo eu vi. Você pode ser essa pessoa? Capaz de enxergar o melhor em alguém? Ou você só é capaz de enxergar as coisas podres que os outros têm e que você também tem? Porque ninguém é justo diante de Deus. Então, procure ter a capacidade de Jesus de enxergar o melhor das pessoas, trazer um ponto em que seja digno de elogio, não para que ela se enche, mas para que ela caia em si e fale: meu Deus, esse irmão não me conhece, essa irmã não sabe que eu não mereço esse elogio, eu preciso me consertar, eu preciso melhorar, eu preciso ser digno dessa palavra de bênção que esse irmão me deu, que essa irmã está me dando. Querido, use a sua boca para abençoar. Não estou querendo dizer aqui que você tem que acobertar o pecado, ou que você tem que aceitar os erros das pessoas, tem que orientar, tem que corrigir à luz da palavra de Deus, mas trate com amor, oriente, ensine, procure pontos positivos da pessoa, porque ninguém é 100% bom e nem ninguém é 100% mal, somente o nosso Deus é 100% bom. Então não desista das pessoas, não desista do seu irmão, não desista da sua ovelha, não desista do seu amigo, não desista do seu colega, mas seja o exemplo de Jesus para essa vida. Sabe o que aconteceu com essa mulher depois desse encontro com Jesus? Ela deixou de ser uma amante para ter interesse em se casar e ser uma esposa oficial e ter um casamento duradouro. Ela deixou de ser a mulher mais mal falada de um país e passou a ser uma mulher honrada perante toda uma nação. Ela deixou de ser uma pessoa envergonhada para ser uma profeta de Deus. Ela deixou de ser uma pessoa que ficava fofocando com as suas vizinhas para ser uma evangelista do Senhor, porque através dela muitos samaritanos quiseram conhecer Jesus. Ela levou pessoas para Jesus. E sabe que esses colegas dessa mulher que era adúltera, estavam falando para ela: mulher, não é mais por causa das tuas palavras que cremos no Senhor, mas por causa da boca do próprio Senhor que nós sabemos que Ele é o Messias. E entenda, irmãos, muitos milagres aconteceram naquele lugar, vidas foram salvas, vidas foram transformadas, quando uma pessoa decidiu amar ao invés de odiar, tratar bem ao invés de tratar mal, cuidando, agindo de forma diferente, agindo com ousadia, conforme Jesus agiu. Faça como está escrito na sua palavra: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Então ande como Jesus, ore como Jesus, ame como Jesus, perdoe como Jesus e vença como Jesus e haja como ele. E você vai ser como a luz do sol, atraindo milhares e milhares de pessoas para a santa e poderosa e gloriosa presença de Deus. Tenho certeza que a palavra do Senhor não voltará vazia, mas cumprirá tudo o que gera prazer nele e vai prosperar para o motivo para o qual Deus a enviou na sua vida. Mas primeiro, haja como Jesus, ame como ele amou, ande como ele andou, e você vai ver o céu descer na terra diante dos seus olhos, contemplando a glória e o poder e a majestade do nosso Deus. Que Deus te abençoe nesta noite, que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, que a graça dele venha estar te fortalecendo e que esta seja uma semana de boas novas e de grandes vitórias na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos ao seu coração, já estamos encerrando, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite maravilhosa, por estarmos aqui contigo, Senhor. Obrigado pelo teu amor, meu Deus. Um ano está se encerrando, o tempo passa tão rápido, meu Deus, e nesse último domingo do ano nós queremos te glorificar, queremos te exaltar e te bendizer, te amar com todo o nosso coração e declarar que tu és o nosso Deus, a esperança da glória para toda a humanidade. Senhor, abençoa cada ouvinte, cubra-os com teu sangue e livra-os do mal. Prepara o Senhor para essa passagem do ano novo. Guarda a nossa geração dessa Covid terrível, Senhor. Guarda a nossa parentela, nossos irmãos, nossos familiares. Meu Deus, renova a esperança, renova a fé, renova o entendimento, Senhor. Abre a visão espiritual. Derrama poder do alto, unção do Espírito Santo sobre os teus filhos, Senhor. Uma unção sobrenatural para que não tenhamos vidas medíocres e medianas e limitadas, para que sejamos cheios do teu Espírito e podemos ver os céus abertos e contemplar o teu Espírito Santo descer como pomba sobre o nosso batismo com água e com fogo. Meu Deus, para que sejamos revestidos de poder, assim como Jesus, o Filho do Homem, foi revestido quando se levantou das águas, Senhor. O Espírito de Deus, como uma pomba, repousou sobre ele e os céus se abriram e se rasgaram
adoraram, e uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Senhor, que teu batismo de fogo venha agora sobre nós, que teu batismo de poder venha agora sobre nós, que a tua unção do alto venha agora sobre nós, Senhor, derramando poder sobre a nossa vida, que nós estejamos satisfeitos com vidas medianas e medíocres espiritualmente, Senhor, mas que venhamos ser cheios do Espírito Santo, pregando com amor e com ousadia, falando do teu amor com graça e ousadia, vivendo a vida contigo com amor e ousadia e com simplicidade, sentindo o poder, a graça, a autoridade, a unção do Senhor, transpirando por todos os nossos poros, cumprindo a tua vontade, no poder e na unção do Espírito Santo, vivendo na tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa. Nos dê uma semana de boas notícias, ó Deus. Cura o teu povo. Oramos agora também pelos enfermos, Senhor. Nós temos o livro de enfermos, Senhor, que nós estamos guardados, e nós nos inclinamos com o rosto no pó, clamando por essas vidas agora. Toma nas tuas mãos, Senhor, que venha a cura, que venha a libertação, que venha a salvação, Senhor, das vidas que nós já colocamos no livro, Senhor, que por questões éticas não nos dizemos os nomes aqui, mas nós apresentamos essas vidas preciosas para que sejam curadas e para que sejam salvas pelo poder do Evangelho, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. A tua palavra é o poder que cura, salva, liberta e transforma a mente, o caráter e a vida do homem. É nisso que eu creio, é isso que eu prego, é através disso que eu glorificarei em nome de Jesus. Amém. Amém. Venho convidar minha família para vir aqui à frente. Estamos encerrando. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus venha te fortalecer nesta noite, que neste último domingo do ano o Espírito Santo de Deus venha pairar na sua casa, renovar a sua esperança, renovar a sua força, renovar a sua alegria. Amém? Em nome de Jesus, que Deus venha te fortalecer e te abençoar, tá bom? Estenda suas mãos assim, por gentileza. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pelo seu poder que em nós opera, a Ele em glória na igreja, por Cristo Jesus, em todas as gerações, desde agora e para todo sempre. E você que crê, diga amém. Aplausos ao Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Esse é o Ministério Cristo Volta, onde a igreja é você. E como sempre costumamos dizer, aqui ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, e nem tão grande que não possa aprender. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.